Fala galera, tudo bem com vocês? Professor David aqui para a nossa primeira aula de geografia. Oi pessoal, tudo bem? Como eu já falei, sou o professor David. Alguns de vocês já devem me conhecer e a partir de hoje nós vamos ter aulas juntos. Espero que seja muito produtivo esses dias que a gente vai ter juntos e vamos aprender mais conhecimento que é muito importante. Bom, hoje a minha proposta é fazer uma revisão daquilo que vocês já viram, pois através dessa revisão eu vou ver como vocês estão e também vocês vão testar tudo que vocês já aprenderam. Então a revisão é muito importante, vocês vão ver basicamente tudo que vocês viram até agora, ok? E a gente vai nivelar isso para daí então começarmos uma nova etapa, ok? Então é isso pessoal, vamos para a aula de hoje, que é uma revisão dos conteúdos que vocês já viram, creio eu, né? Então, vamos falar aí de paisagem, espaço e lugar, ok? São três conceitos da geografia, tá bom? Vamos ver o que significa cada um deles e vocês vão ver aí na sua casa se vocês realmente aprenderam esses conteúdos, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que seria paisagem, né? O que seria paisagem, pessoal? Bom, a paisagem é um conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local, certo? Ou seja, pessoal, deixa eu aparecer de novo aqui. Bom, o que seria a paisagem, né? A paisagem é todos os elementos que estão presentes no espaço, que a gente vai ver depois, espaço geográfico, mas a gente consegue ver, a gente consegue sentir se a gente tocar e a gente consegue ouvir, pessoal. Então a paisagem ela é muito mais dinâmica do que a gente pensa, certo? A paisagem não é apenas por exemplo, um vale, né? Ou quando a gente olha, sei lá, para o céu azul e vê um rio lá no fundo, a paisagem não é só isso, certo? Pois a paisagem ela também pode ter elementos que a gente pode apalpá-los e ouvi-los, certo? Então, a paisagem ela está ligada aos sentidos, né? E o que é o sentido? É o paladar, a audição, né? A visão, certo? O tato, que é para a gente tocar. Então a paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos, percebidos em um local, tá certo? Quando eu falo que ela pode ser natural e cultural, é porque essa paisagem ela vai se dividir em dois, tá? Bom, como o próprio nome está falando, a paisagem natural vai ser aquela paisagem que a natureza faz. Então, rios, montanhas, lagos, praias e etc. Tá? Já as paisagens culturais são as paisagens que nós, seres humanos, modificamos. Então, quando tem lá uma bela floresta, eu derrubo a floresta para construir um shopping, uma cidade, um supermercado. Aquilo ali vai virar de paisagem natural para paisagem cultural, ok? Então, paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Tranquilo? Até aí? Bom, aqui a gente tem uma paisagem. Que paisagem é essa? A nossa cidade, né? Bananeiras. Essa paisagem seria uma paisagem cultural ou uma paisagem natural? Bem, para quem respondeu paisagem natural, está errado. Aqui é uma paisagem cultural, certo? Paisagem cultural, pois nós estamos vendo que
a vegetação, né, o matinho foi tirado daqui para construir a igreja, os casarões, os comércios e as casas que compreendem toda essa cidade, ok? Já aqui a gente tem outra paisagem. Que paisagem seria esta, pessoal? Uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Para quem respondeu paisagem natural, está completamente exato, certo? Acertou você que disse natural. Aqui é a nossa famosa Cachoeira do Roncador, que fica na divisa do município de Bananeiras com o município de Pirituba e também fica na divisão de Borborema com Bananeiras, certo? Então, paisagem cultural foi transformada pelo homem, paisagem natural, a própria natureza esculpiu isso aqui há milhares de anos, ok, pessoal? Então, percebam os elementos, né, que vão diferenciar a paisagem cultural da paisagem natural. Bom, as transformações na paisagem. Pessoal, nós, seres humanos, somos um dos maiores transformadores de paisagens, certo? Mas também a própria natureza, ela vai transformar a paisagem, certo? Como? Eu vou mostrar a vocês uma ação do vento. Sim, o vento ele pode transformar a paisagem. Dá uma olhada comigo nessa imagem. Olha só, isso daqui parece até que foi alguém que escavou e formou esse grande buraco. Mas se eu disser a você que isso daqui foi causado pelos ventos, pessoal. Olha só, os ventos vieram nessa direção há milhares de anos e foi corroendo essa rocha e esculpindo essa rocha, tá? Então por isso que ela tem esse formato, né, arredondado, tá? O vento fez isso daqui, certo? Então não foi o homem que fez isso aqui, que transformou isso aqui. Então a natureza também pode transformar a paisagem, ok? Agora o homem ele transforma muito mais rápido a paisagem. Olha só esse esquema aqui, pessoal. No início a gente tem uma paisagem natural, certo? Paisagem in natura aqui, né? Só árvores, vegetação e etc. À medida que o tempo vai passando, né? A gente tem, ó, um estrada de ferro com um trenzinho passando. Depois a gente já tem uma estrada, uma casa. Depois nós já vamos ter, ó, rede de eletricidade. A casa já aumentou. Aqui a gente tem uma expansão de casas, aumento das ruas. Aqui a gente só vê uma única árvore, expansão de casas, né? Aqui a gente já vê ruas asfaltadas, bondinho, eletricidade em todas as casas. Aqui a gente já vê automóveis, casas, fiações. Aqui a gente não vê nenhuma árvore mais, né? Paisagem completamente cultural, certo? Semáforos e etc. Aqui a gente já tem um posto de combustível, né? Aqui a gente já tem outra transformação e aqui a gente já não vê nenhuma árvore, né? Sequer, tá? Só um pouquinho de grama, muito pouco aqui e já está se acabando, certo? Então perceba que o ser humano ele transforma muito mais rápido e mais intensamente a paisagem. Beleza? Vamos em frente. Bom, que paisagem seria esta, pessoal? Essa é uma foto da nossa cidade há muitos anos atrás, no século 20, tá? Veja, aqui nós já temos elementos culturais, como a praça, a igreja já estava construída, alguns casarões já eram construídos, mas o que é que a gente percebe, pessoal? Nós percebemos que não havia nem posto de combustível, nem havia a nossa rodoviária, né? A rodoviária que a gente pega o busão para ir para as outras cidades fica aqui, tá? E o posto de combustível hoje fica aqui. Então veja,
olha só, né, a transformação na paisagem do antigo para o novo, né? A rodoviária hoje está aqui e o posto de combustível está aqui. Então, isso é uma transformação na paisagem, tá? Isso aqui é uma paisagem cultural. E a paisagem cultural ela vai se modificando ao longo dos anos, certo? Nós temos também o impacto das intervenções humanas, tá? Essas intervenções podem ser positivas ou negativas. Repare comigo essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Esta é uma intervenção humana numa região de praia. Esta é uma intervenção positiva ou negativa? Negativa. Veja o quanto de lixo que os humanos deixaram na praia. Ok? Porém, nós podemos também fazer intervenções positivas, né? Dá uma olhada nessa outra imagem. Um reflorestamento, né? A gente pode replantar aquelas árvores que a gente derrubou. Portanto, recapitulando, paisagem é o conjunto de tudo que a gente vê e sente e está presente no espaço. Beleza? E o que é espaço? Espaço geográfico é o que a gente vai ver agora. Beleza? Bom, o espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens, resultante de fenômenos naturais e da ação do homem ao longo do tempo. Ok? Então, em resumo, o espaço geográfico é o conjunto de paisagens resultante de fenômenos causados pela natureza e pelo homem. Entenda que o espaço geográfico é um conjunto de fatores. Que conjunto é esse? Você pode me perguntar agora? Bem, esse conjunto vai ser exatamente a relação de homem com a natureza e a relação de natureza contra o homem ou versus homem, tá? Então, nós temos esses dois elementos que formam o espaço geográfico, ok? Para vocês entenderem melhor, dá uma olhada nesse esquema. Aqui a gente tem espaço geográfico. O espaço geográfico ele é composto de natureza, sociedade e paisagem. Notem que na natureza a gente tem os elementos naturais das paisagens ou da paisagem: os rios, os mares, as montanhas, lagoas, praias e etc. Já a sociedade, temos os elementos culturais, que somos nós, os seres humanos, que transformam a natureza. Nós temos também a paisagem, que pode ser natural ou cultural. A natural é composta de elementos naturais e a cultural é composta de elementos culturais. Os elementos naturais são produzidos pela natureza. Já os elementos culturais são produzidos por nós, seres humanos. Bom, lembrar que o ser humano, ao se apropriar do espaço geográfico, atribui a eles diferentes formas e funções. Nesta imagem, a gente tem uma representação de uma feira livre. Veja que, se não houvesse nenhuma banca, nenhuma fruta e nenhum comprador, isso daqui seria apenas uma rua. Portanto, seria um tipo de espaço não utilizado, apenas uma rua. Porém, nós seres humanos definimos o que vamos fazer com o espaço. Aqui o espaço ele foi preenchido com banquinhos de feira, produtos e pessoas comprando. Está feito aqui um tipo de espaço geográfico. Nesta outra imagem, nós temos a representação de um parque de diversões. Veja que, se não houvesse o carrossel, roda gigante, pula-pula e todos os outros brinquedos, aqui seria apenas um espaço não utilizado. Porém, os seres humanos escolheram esse espaço para colocar todos esses brinquedos para que as crianças e os adultos pudessem participar deles.
Portanto, a gente vê que os seres humanos eles atribuem diferentes formas e funções ao espaço, que pode ser feira, parque de diversões, mas também pode ser supermercado, farmácia, uma grande cidade, uma pequena cidade e por aí vai, um aeroporto, né? Enfim, shopping. Ele vai pegar o espaço e vai definir o que vai fazer com ele, ok? Vamos lá. Bom, para a gente terminar, o que seria lugar? O lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos o nosso dia a dia, numa interação em que nós influenciamos e transformamos a paisagem e nos estabelecemos, né? E criamos vínculos. Exemplos de lugar: a nossa casa, a nossa rua, a nossa escola, a casa de um amigo de um parente, o nosso bairro. Então, o lugar, pessoal, tem muito a ver com a nossa vida pessoal, com a nossa vivência. Então, a sua casa é o seu lugar, mas também o seu bairro é o seu lugar. A sua escola também é o seu lugar. E todos nós estamos lá, portanto, esse espaço é o lugar de todos nós, ok? Porém, há espaços mais próprios, como a nossa casa e a nossa rua. Por exemplo, eu não moro na sua casa, então a sua casa não é o meu lugar. Aqui é a minha casa, aqui é a minha rua. Porém, quando a gente vai para a escola já passa a ser um lugar de todos nós. Beleza? Então, o lugar é a porção, né, ou parte do espaço onde vivemos o nosso dia a dia, ok? E nesse dia a dia a gente conversa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente se sente pertencendo àquele lugar, ok? Olha comigo esses exemplos. Crianças jogando bola, né? Essa quadra aqui para eles é o lugar que eles gostam de estar, um lugar próprio. Vejam aqui mais dois exemplos de lugares, identidade e cultura. Aqui a gente tem, né, pessoas que há um tipo de cultura, certo? Vivem nas montanhas e eles se sentem pertencendo a esse lugar. Se você chamar essas pessoas aqui para irem para uma cidade grande, provavelmente elas não vão quererem, porque aqui é o lugar delas, aqui é onde elas gostam de estar. Já na imagem à direita, a gente tem uma imagem da Groenlândia, que é um país que fica no extremo norte do mundo, lá no Polo Norte, e ela é coberta de neve o ano inteiro praticamente. Veja que aqui há um modo de vida, que é um lugar. Eles se sentem pertencentes ou pertencendo a este lugar. Este é o lugar que eles amam, tá? O lugar engloba o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos e o espaço que faz parte do cotidiano de uma sociedade. Então, como eu falei, o lugar é aquele espaço que nós vivemos no nosso dia a dia. Uns podem não gostar do lugar onde vivem, mas outros, a maioria, ama o lugar onde vivem, e é por isso que é tão difícil deixar de morar em determinado lugar e sair para outro, porque ele vai sentir saudades do lugar de origem, ok? Então, pessoal, vamos parando por aqui. Essa foi a nossa revisão, ok? Foi a nossa revisão. Vou deixar para vocês uma atividade do nosso livro e eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Semana que vem a gente tá de volta. Toda terça-feira tem aula aqui no nosso grupo ou lá na plataforma. Também vou postar nos dois lugares. E enfim, beleza? Qualquer coisa, entre em contato comigo e tchau, xixa, até a próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu, tchau!